Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Histórias que Nutrem. Eu sou o Glauber Gorski e hoje, no episódio de hoje, eu tenho uma conversa aqui que eu consegui me preparar tão bem para essa conversa, mas tão bem que eu tô pronto para te perguntar tudo, porque eu não sei quase nada. Que bom! Aurélio Alfieri, eu tô te enganando com essa pergunta. Não é bem assim. Eu sei muito bem quem você é, o que você faz e o que te levou até aqui. Eu acho que boa parte do nosso público aqui também já sabe, porque você é uma pessoa já notável no mundo da web, nas redes sociais. Você tem um canal voltado para a questão, digamos assim, da saúde do corpo. Mais especificamente, afunilando ali para uma terceira idade. É Sim, isso mesmo? isso mesmo. Isso é um foco de trabalho que você tem hoje. Você é professor de educação física, né? Formado, né? Trabalha no meio e em dado momento, e é isso que eu quero fazer, a primeira pergunta é saber em que momento você resolveu olhar para essa questão da terceira idade dentro do teu, não só escopo de estudo, mas de trabalho. Como é que se deu isso? Eu não tenho outra palavra para definir a não ser suborno. Eu recebi o suborno das minhas alunas. Eu entrei na faculdade de educação física para ser professor de judô. Professor de judô? De judô. Você já era judoca? Já era judoca, competia e tudo. Eu me espelhei do meu professor de judô e falei assim, olha, eu vou fazer faculdade de educação física e serei professor de judô. Daí eu comecei a dar aula para criança. Mas assim, quem já cuidou de criança sabe a dificuldade que é você pedir para que as crianças executem uma atividade pré-determinada. A tal da disciplina ali, né? Agora quando você coloca 30 crianças no mesmo espaço e pedir para que todas façam a mesma coisa do mesmo jeito, você precisa de muitas habilidades. E quando eu comecei a dar aula para criança, eu tinha 17 anos, eu não tinha essas habilidades. Então o meu cabelo começou a cair, eu comecei a ter crise de ansiedade toda vez que eu ia dar aula para criança. E era muito bem remunerado por isso nessa época. Só que daí, nessa mesma época, eu comecei a fazer estágio em academia. E é ali que eu comecei a receber suborno das alunas. As minhas alunas mais velhas, elas levavam bolo de cenoura com cobertura de chocolate para agradecer a aula que eu dei. Eu fazia, ela executava. No outro dia ela levava um guardanapo bordadinho e me dava de presente. No outro dia ela falou assim, nossa, eu fiz essa torta aqui para você, professor. E eu ia dar aula para as crianças e as crianças gritando, saindo correndo, não me obedeciam. Eu ia para academia e as alunas me subornavam com um bolo de chocolate. Indiretamente eu tô sendo subornado aqui também. Já tô achando interessante essa atividade. Exatamente. Então, você imagine, eu tinha que executar a minha tarefa e para que eu conseguisse que os alunos tivessem resultado, eles precisavam executar aquilo que eu pedia. Enquanto um grupo não fazia, o outro grupo fazia, ficava agradecido e vinha me presentear. Mas eram ambientes diferentes. Você estava ali no dojo, né, no tatame, e outro você estava na academia, nos equipamentos. Sim. E na academia, nos equipamentos, eu fazia estágio voluntário, eu não era remunerado. Em grandes academias muito caras. Mas eu fazia um estágio voluntário. Na época, há 20 e alguns anos, existia isso, né? Hoje eu acho que nem pode mais. E para as crianças, na época, eu era muito bem remunerado. Eu recebia um salário maior do que os meus professores da faculdade recebiam na época. Porque eu tinha feito um acordo com a escola, que a escola não tinha judô. E a gente cobrava uma mensalidade extra dos pais e eu ficava com 50%. Eu consegui convencer muitos pais a colocar as crianças no judô. E o valor que eu recebia por hora aula era muito superior ao que os meus professores recebiam na faculdade naquela época. E eu preferi ficar na academia, dando aula sem remuneração, porque era onde realmente eu gostava e onde eu via o resultado evidente, porque eu me identifiquei mais com esse público e o público se identificou comigo. Então foi ali que começou essa relação com o público mais velho. Lembrando que naquela época, qualquer pessoa com mais de 20 anos de idade era mais velho do que eu. Então não era muito difícil encontrar esse público no primeiro momento. Lógico que o recorte, que considera a geriatria, ela é outra, né? Em termos de números oficiais mesmo. E é lógico também
que até mesmo pelo teu shape, você não ficou ali em função do bolo, né? Dos agrados e dos mimos. Você não ficou só pelo voluntariado. Em dado momento, isso começou a fazer uma conversão financeira, enquanto trabalho, né? Enquanto remuneração. Como é que você foi se preparando para isso? Como é que você falou assim, bom, eu vou sair dali e vou para cá, porque, em primeiro lugar, me é prazeroso, satisfatório, me afasta de um eventual transtorno de pânico, né? E me entra para um outro lugar, e eu vou transformar isso aqui também como um negócio, com uma remuneração, como um projeto de trabalho profissional. Como é que se planejou isso para você mesmo, ou deixou a coisa correr? Como eu fazia estágio em academias de alto poder aquisitivo, eu via a possibilidade de trabalhar como personal trainer. Certo. E via os meus colegas atuando, olhei para aquilo e falei assim, nossa, isso daqui é um bom momento. Analisando o mercado, eu percebi também que pessoas que atendiam jovens tinham um menor LTV, uma menor retenção dessas pessoas, porque o jovem, às vezes, passa num vestibular em outra cidade, vai fazer pós-graduação, casa, né? Acaba tendo que viajar por conta de trabalho, se mudar por conta de trabalho. E eu percebi que as pessoas que atendiam esse público mais jovem, o público que estava entrando na faculdade, ou o público que estava trabalhando, eles tinham mais dificuldade de manter a fidelização desses clientes. E eu percebi que esse público acima dos 50 anos era um público mais estabilizado, já enraizado. E eles davam mais valor ao exercício do que o jovem. Enquanto o jovem fazia o exercício com o objetivo único e exclusivamente estético, o público acima dos 50 anos fazia por necessidade. Inclusive, teve uma vez que uma aluna chegou para mim e falou assim, nossa, Aurélio, eu fiz teus exercícios, segui as tuas orientações e as dores passaram. Porque a maior parte das dores nas costas, no ombro, é por falta de flexibilidade ou falta de força, ou os dois combinados. Ela fez o exercício, a dor diminuiu ou desapareceu. Ela falou, depois que eu fico uma semana sem fazer o exercício, a dor volta. Eu falei para ela, quando eu tomo banho eu fico cheiroso. Uma semana depois, tem que tomar outro, né? Então... pelo menos, né? Dependendo de onde você vive, talvez um pouco antes disso até. Um pouco antes disso, né? Pelo menos uma vez por semana tem que tomar. E eu falei, o exercício é a mesma coisa. O exercício, ele faz parte da vida. E esse público entendeu que quando ele não faz exercício, ele sente dor. Uma dor real. Dor nas costas, dor no ombro. E quando eles fazem o exercício de maneira correta, de maneira orientada, essa dor desaparece. Diminui, melhora a aptidão. E isso faz com que tenha uma maior retenção. Porque quando a gente trabalha de maneira profissional, a gente precisa ter cliente para pagar as contas. Então, se você tem uma maior fidelização, você tem uma menor rotatividade. E eu percebi que ali eu tinha um maior satisfação pessoal como professor, porque eu via o resultado acontecer. Porque eles eram mais disciplinados, eles têm normalmente o público hoje que tem mais de 50 anos é um público muito mais disciplinado e respeita o professor de maneira diferente do que as gerações posteriores. Né? Isso a gente não precisa nem entrar nesse detalhe, mas são pessoas muito mais educadas. Então, quando eu falo que eu fui subornado, não foi só pelo bolinho, mas é também por essa relação entre professor e aluno real, mesmo sendo mais novo. Eles me respeitavam como professor. E é ali que eu entrei nesse mercado, porque eu percebi uma satisfação profissional, eu percebi uma menor rotatividade e percebia o resultado. Mas isso você enxergou de pronto, ou você, depois de um tempo olhando para trás, você percebeu que isso aconteceu? Na faculdade, os professores já falavam naquela época que esse mercado era um mercado muito interessante, porque a população idosa no Brasil vinha crescendo muito. E essa necessidade ia crescendo também. Então, há 20, 25 anos atrás, já era comum. 25 anos atrás, é isso mesmo. Há 25 anos atrás já era comum os professores na faculdade falarem isso. Que a população está envelhecendo e que essas necessidades iam se tornar cada vez maiores.
E eu me identifiquei, sempre gostei de conversar com pessoas que tinham mais vivência do que eu, né? Uhum. E isso acabou se juntando, mas foi por uma questão realmente da educação na universidade que os professores já mostravam e apontavam que esse seria um caminho sustentável. Agora, a maior parte dos meus colegas não abraçaram isso, porque a estética, ela acaba sendo mais sexy, digamos assim, para atuar, né? O esporte, o desporto, trabalhar com dor, trabalhar com pessoas que têm uma certa dificuldade, limitação, não é tão atrativo assim para a maior parte das pessoas, eu percebo, mas É, porque digamos assim, a foto do antes e depois, né? Tô gordinho, fiz exercício, segui o que o professor falou, emagreci. Ou tô um pouco flácido, fiquei mais firminho. Essa foto antes e depois, essa prova, ela é muito mais visível, mercadologicamente falando, né? Do que assim, nessa foto eu estou com dor, aqui eu estou sem dor. Não aparece na foto, né? Não aparece na foto, né? Então, mas esse tipo de valor te fideliza. E até porque essa manutenção, porque é uma... Me corrija se eu falar alguma bobagem com relação a esse universo, mas eu entendo que é muito mais uma atividade física preventiva, né? E por vezes reparatória, do que algo a ser construído, né? Vou construir um corpo ou vou me preparar para um desempenho atlético, né? Em dada atividade, né? É algo você foi para esse mercado da qualidade de vida. Sim. É isso. Você enxergou isso. Sim. A grande questão é que, independente da idade, as pessoas não compram qualidade de vida. Certo. Elas pagam um plano de saúde... Até elas terem dor. Que, na verdade, é plano de doença. Sim. Né? Então, quando você fala seguro de vida, na verdade é um seguro de morte. Né? Ninguém... Né? O seguro de vida é seguro de morte. Assim como o plano de saúde é um plano de doença que você mais usa na hora que você fica doente. O plano de saúde de verdade é aquele plano preventivo. É tomar mais água, cuidar da postura, dormir bem, se alimentar bem, colocar o corpo em movimento. Isso que é o plano de saúde de verdade. É você ter atitudes para você manter a sua saúde por mais tempo. E essa estratégia, essa atitude, é uma atitude que as pessoas não compram. Infelizmente, aqui no Brasil, as pessoas não compram. Então, eu uso uma estratégia, que é uma estratégia que vem funcionando, que a gente aborda a questão estética e a gente entrega o que ela realmente precisa. Então, eu falo assim, você quer emagrecer, quer acabar com a pochete, vem pra cá. E daí, elas acabam entrando dentro da plataforma, fazendo os exercícios hoje comigo. E daí, lá dentro, a gente ajuda ela a emagrecer, mas com uma roupagem robusta, buscando melhorar a postura, buscando melhorar a capacidade cardiorrespiratória, buscando melhorar a hidratação, a alimentação, a nutrição. E em cima desse combo ela emagrece, mas melhorando a saúde. E as renovações dentro do nosso pacote anual, hoje, a base da renovação é a ausência de dor. As pessoas falam assim, nossa, eu tenho que renovar porque as dores sumiram. Então, elas renovam e continuam porque elas perceberam aquilo. Só que dificilmente elas entram, porque quando ela tá com dor, ela quer tomar um analgésico. Ela não quer fazer um exercício. Né? E eu demorei para enxergar isso. Eu fiquei por muito tempo tentando trazer as pessoas pela saúde e qualidade de vida. Só que elas não dão o primeiro passo por conta disso. Infelizmente, eu acho que é uma questão cultural. Tá, você fala, vamos entrar nesse campo agora, né? Procurei trazer pessoas, né? Quando a gente tá lá na tua linha do tempo, que você tá na academia trabalhando, encontrando esse público, né? Se percebendo como um agente importante para esse público, podemos dizer assim, 50 a mais? Né? 50 a mais. Você tá atendendo no 1 a 1. Né? Então, a tua hora de trabalho é dedicado à hora de qualidade, né? de trabalho de quem está à tua frente. Né? Você está no 1 a 1. Quando a gente começa a ir para o mercado digital, digamos assim, que você consegue falar com um universo mais plural, você fala com mais pessoas ao mesmo tempo, você vai para a plataforma, você vai para um outro lugar. Como é que você planejou isso?
Como é que você deixou isso acontecer e como é que você propôs? Bom, agora ao invés é como um professor que tem um aluno ali, né, fazendo em 6A na tua frente, fazendo reverência para você, ou você ter 30 alunos perfilados fazendo aquilo, todos vão trabalhar ao mesmo tempo. Quando você vai para o digital, você pode escalonar isso de um outro jeito, né? Lógico que isso tem a ver com faturamento, tem a ver com um negócio em si, com uma equipe. Mas como é que você pensou nessa transição sua? Sim. Na verdade é um sonho. Todo mundo hoje, ou todo mundo não, mas uma grande parte dos jovens tem como sonho ser youtuber. Né? Outro dia eu fui votar e no colégio eleitoral era uma escola, né, de primária. E tinha alguns, nos corredores, eles colocam alguns desenhos nas paredes, que é o que você quer ser quando crescer, né? Daí um escreveu médico e youtuber, o outro policial e youtuber, o outro youtuber. Mas é impressionante, até os que vislumbram a profissão colocam isso como padrão. Quando eu comecei a gravar vídeo, eu não tinha isso claramente estabelecido, porque eu comecei a gravar os vídeos das aulas com o objetivo de memorizar as aulas. Porque quando eu pegava uma aula de alongamento, 1 hora de alongamento, tinham muitos movimentos, eu não conseguia memorizar a ordem, porque ele tem uma ordem exata, uma ordem ideal. Eu fazia as aulas com um colega que era muito mais experiente, e daí eu ficava treinando, me filmando. E daí eu levava para casa para assistir, para decorar os movimentos. Só que eu chegava... Você fazia para você? Fazia para mim. Para consumo pessoal. Eu filmava com uma câmerazinha Cybershot da Sony, bem safadinha assim, sabe? Daí eu levava para casa e colocava no meu 486. Só que daí não tinha espaço no HD. Daí eu tinha que salvar num ambiente que era semelhante ao YouTube, que se chamava Google Vídeos. Colocava lá. Só que eu não sabia configurar direito e deixava esses vídeos como público. E certo dia, o YouTube foi lá e foi vendido pro Google. Poucas pessoas sabem, mas o YouTube não era do Google. O Google comprou o YouTube. E daí ele pegou esses vídeos que estavam no Google Vídeos. Estamos falando de 20 anos atrás mesmo. Mais ou menos um pouco menos. Mas daí o Google pegou os vídeos que estavam no Google Vídeos, ele juntou essas duas plataformas e todos os meus vídeos acabaram indo para o YouTube. Daí certo dia eu acordei, olhei lá e vi que aqueles meus vídeos estavam viralizando no YouTube. Eu olhei aquilo e falei assim, cara, vou virar youtuber, né? Porque daí eu calculei, eu falei assim, nossa, tinha o vídeo, o meu pior vídeo lá tinha 100 mil views no YouTube. 100 mil views no YouTube é muito significativo. Para aquela época era muito significativo. Sem eu ter feito com essa intenção. Sim. E não tinha capa, não tinha descrição, não tinha nada. Eu falei, nossa, imagina se eu fizer bem feito. E daí eu comecei ali, eu decidi a começar a produzir conteúdo de maneira consistente. Estamos falando de quase 2 décadas atrás. Sim. Como é que era o nome do teu canal? Era Aurélio também, é sempre o mesmo nome. @Aurélio. Aurélio Fieri. E desde sempre. Na verdade, assim, o meu nome é Aurélio desde 1984. Certo. E daí eu vim trazendo sempre o meu nome dentro da plataforma mesmo. E daí eu falei assim, cara, se eu fizer 3 vídeos por semana, eles viralizarem desse jeito, em 2 anos, eu não preciso mais atuar na academia. Eu trabalho só no digital. E daí que eu fiz uns 30 vídeos e nenhum deles teve um resultado semelhante àquele. Fazendo de maneira intencional. Só que nessa época, na academia, eu trabalhava 14, 15, às vezes 16 horas num dia. Ouvindo música eletrônica e que particularmente eu não gosto. Na verdade, eu odeio. E eu ficava 16 horas ouvindo música eletrônica, em pé, na academia, torcendo para um aluno cancelar para eu poder almoçar. Às vezes eu almoçava às 11, às vezes eu almoçava às 3 da tarde, às vezes eu comia alguma coisa enquanto algum aluno estava na esteira. E era uma vida muito corrida.
muito corrida, e eu não tinha coerência. Eu falava pra ele, se alimente, coma no horário certo. Eu ia entrar nesse assunto. Né? Mas isso. Eu não tinha coerência, coerência. Que horas você fazia exercício? Então, também não fazia. Daí, assim, às vezes, quando eu via que eu tava muito parado, chegava pra um aluno e falei assim, quer dar uma corrida no Barigui? Nossa academia ficava perto do Barigui, né? Quer dar uma corrida no Barigui? O aluno falou, quero. Perto do parque, vamos pro parque. Ele que não sabia que o treino era meu, né? Porque eu tava precisando, né, fazer alguma coisa. Mas às vezes eu tava com dor nas costas de ficar muito tempo em pé. Então, eu não dormia direito, não me alimentava direito. Eu não tinha coerência. Eu falava pra eles o que eles tinham que fazer, mas eu não fazia. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu tinha consciência que isso estava errado, só que eu já tinha financiado um apartamento, já tinha outras contas e não dava pra eu voltar atrás. Eu falei assim, cara, eu tenho que fazer esse YouTube dar certo. Mesmo com esse volume de trabalho, eu encontrava formas de gravar, fazer o roteiro e editar. Então, quando algum aluno cancelava e tal, eu ia lá, editava o vídeo, fazia a capinha. Daí outro aluno cancelado, eu fazia um roteiro. O outro cancelava, eu ia pro parque, gravava ali no parque, porque na academia não tinha condições de gravar. E eu percebi que a cada 100 vídeos que eu fazia, um dava certo. Um dava certo. Mas você sabia o porquê disso ou não? Tentava entender, tentava replicar, mas não conseguia acertar. Porque se eu conseguisse acertar, o próximo ia dar certo também. Sim. E eu fui insistindo. Cheguei a gravar uns 500 vídeos até 2019. É significativo, né? É significativo. Ali eu já tava com uns 300 mil seguidores em 2019. Chegou um livro, lá em casa, um livro grande assim. O título do livro era Virei Personal e Agora. E o autor do livro descobriu meu endereço, não sei como. Hoje eu desconfio que ele deve... Eu nunca perguntei pra ele, né? Mas ele virou um grande amigo depois. Mas eu desconfio que ele deve ter pego no Conselho de Educação Física mesmo. Alguém deve ter passado pra ele. Chegou esse livro e dentro do livro tinha uma carta. Dizendo assim... Por que você não produz conteúdo pro público com mais de 50 anos? Você tem todo o perfil pra isso. E esse é o futuro. Eu olhei pra academia e falei, cara, eu atendo essa galera. Por que eu não gravo conteúdo pra eles? Eu tinha um conceito prévio, pra não dizer preconceito, que esse público não tava no YouTube. Uhum. Eu falei assim, cara, recebi aquele livro, não sabia quem era o autor, não conhecia ele. Isso foi em junho e julho. Em novembro de 2019, grava aí, novembro de 2019, eu fui lá e fiz um vídeo de ginástica para idoso. O vídeo viralizou. Mas assim como viralizou o vídeo que eu ensinei a pular corda, o vídeo que eu ensinei a fazer panqueca de banana, o vídeo que... Sabe, vídeos que eu tentava... Eu falei assim, quando viralizou de panqueca de banana, eu falei assim, cara, vou virar Ana Maria Braga, né? Vou criar um canal de culinária. Mas e todos os outros vídeos que eu fazia de receita, flopavam, iam mal. Eu falei assim, cara... Eu fiz esse vídeo para idoso, deu certo. Eu falei assim, cara, é outra panqueca de banana que deu certo, né? Daí isso foi em novembro. Em dezembro eu fiz outro, viralizou também. Eu falei assim, e nessa época, desde quando eu decidi, era 3 vídeos por semana. Nunca fiz menos que 3 vídeos por semana. Quanto tempo de duração cada vídeo? De 15, 20, às vezes 40 minutos. Sem muita edição. Eu editava. Mas muita edição, Corte, assim? Eu tirava todos os vícios de linguagem. Tinha certo. 1 por minuto, mais ou menos. Tirava os... Tipo, né? Isso. E foi isso que melhorou a minha habilidade de comunicação. Você sabe que eu acho que foi um dos motivos que me segurou gravando vídeo que flopava. Flopar é quando o vídeo vai mal. Porque eu percebia que quanto mais vídeos eu gravava e editava, melhor ficava a minha habilidade de comunicação. Eu era muito ruim em comunicação. Eu era o pior aluno da turma, pegava recuperação, tudo, e eu tinha dificuldade de falar em público, eu tremia, dava vontade de fazer xixi nas calças. E nos esportes, eu também era o pior, porque era só vôlei, basquete, handebol e futebol. E atividade com bola, eu nunca me dei bem. Eu era o último a ser escolhido no futebol. Você imagine, eu era o último a ser escolhido no futebol e o pior aluno da turma. Então eu passei por essa... Daí no judô eu me destaquei.
mas foi só no judô. Então eu tinha essa dificuldade. Daí, voltando lá para dezembro de 2019, eu gravei um outro vídeo para idoso e viralizou também. Eu falei, cara, será que tem uma constante ali? Não sei. Mas eu não podia pivotar 100% o meu canal para esse público. Janeiro 2020, fiz outro, deu certo. Eu falei assim, cara, vou aumentar a frequência. Toda semana fazer um vídeo para idoso. Até que chegou em fevereiro, eu tava com 5 vídeos para idoso. Os 5 dando muito certo. O que aconteceu em fevereiro de 2020? Sim, todo mundo ficou em casa. Pandemia. E lembra o preconceito que teve com os idosos? Uhum. Por que que os velhos estão saindo? Os velhos estão entrando no ônibus, vai ter lockdown por causa dos velhos. Você ouvia isso? Sim, sim. Eu ouvia. E daí era um público que ia pra academia, um público que fazia ginástica, um público que se movimentava, que ia no mercado. Foi proibido de sair de casa. As pessoas esqueceram disso. Que como a idade era um dos principais fatores de risco, eles falaram assim, cara, se internar muito idoso e lotar o hospital, vai ter lockdown. Ou seja, começou a ter uma campanha contra os idosos. Pouca gente lembra disso. E foi uma campanha muito feia, né? Muito feia. Porque a pessoa chegava para uma pessoa lá de 70 anos, estava dentro do ônibus, e falou, velho, o que você tá fazendo aqui? Ele falou, tô indo trabalhar. Tô indo trabalhar. Né? Tem gente que trabalha. Sabia que tem gente que trabalha? E daí começou essa campanha, e foi uma campanha assim, que no desespero de todo mundo, cada um estava procurando defender o seu lado. E daí esses vídeos começaram a viralizar, porque você pega uma pessoa dessa e coloca em casa, ela vai ficar com ansiedade, depressiva, tendo vários problemas. E elas faziam o exercício em casa e começaram a ter resultado. Aí o canal começou a despontar ainda mais. Eu já tinha 300 mil seguidores, já tinha mais de 500 vídeos no YouTube. Então o pessoal fala assim, pô, você viralizou na época. Sim, mas quando teve o lockdown, lembra que eu falei que eu trabalhava 16 horas na academia? Eu comecei a trabalhar 16 horas no YouTube. Uhum. Comecei a fazer live todo dia. Só que eu já sabia mexer com os equipamentos, já sabia editar, já sabia fazer, eu sabia o que eu estava fazendo. Eu falo que a pandemia foi um tsunami, só que eu já era surfista. Uhum. Você foi se qualificando Fui ali me previamente, qualificando. sem saber que Então estava fazendo eu isso. cheguei preparado com isso. E daí viralizou, explodiu, funcionou. Até que lembra que eu falei que um cara me mandou um livro? Uhum. Eu comecei a ficar amigo dele. A gente começou a se conversar a cada 2, 3 dias. E ele começou a me usar como case nas palestras digitais que ele fazia na pandemia. Me colocando como um cara que seguiu os conselhos dele e deu certo. E realmente, ele era um oráculo da educação física. E eu, acabando a pandemia, eu tive várias oportunidades assim, de conversar com ele. Mas eu queria muito ir para Brasília agradecê-lo pessoalmente. Imagine, hoje a gente está com 8 milhões de seguidores, graças àquele livro que ele mandou, né? E eu nunca tinha tido essa oportunidade, tinha condições financeiras para ir, mas ia procrastinando. Até que um dia eu recebi um convite para ir para Brasília dar uma palestra, uma grande empresa, e daí eu liguei para ele e falei assim, Fausto, tô indo para aí, né? Vamos se encontrar? Quero te agradecer pessoalmente por tudo, né, que você proporcionou na minha vida. A filha dele atendeu e falou que o pai dela tinha acabado de falecer. Ele morreu de dengue. Em Brasília. Em Brasília. Né? Então, morreu de dengue. E eu não tive a oportunidade de agradecê-lo pessoalmente. Então, hoje, eu já não... Eu tomo muito cuidado, assim, porque quando eu falo assim, cara, eu tenho que encontrar tal pessoa, tenho que agradecer tal pessoa... Cara, não deixa pra depois. Uhum. Não deixa pra depois. Então, essa que foi a minha jornada. O Fausto, ele fez parte disso. A pandemia fez parte disso. Aquele primeiro vídeo que eu fiz fez parte disso. Só que daí, na pandemia, eu dediquei 16 horas por dia. Hoje, a minha dedicação dentro do projeto é de pelo menos 10, 12 horas por dia dentro desse projeto de YouTube. Tá. Vocês estão falando de YouTube, né? Você estar ali, ser relevante, né?
Tem uma frase que ela é bem interessante, assim, que eu penso várias vezes, que é assim, você ser famoso no YouTube, nas redes sociais, é como você ser rico jogando banco imobiliário, né? Não é ligado diretamente a, digamos, a conversão financeira, né? Então você pode fazer live todos os dias, publicar todos os dias, mas isso não é garantia de que as contas, os boletos estão vencendo e você não está honrando eles. Olhando o lado empresarial do Aurélio, né? Em que momento isso você falou, bom, aqui é uma coisa, isso aqui é um campo que eu tô cuidando, tô cevando, né? Tô adubando, tô gerando, mas eu preciso ver o que daqui eu trago para cá para que eu possa pagar minhas contas, né? Ter a minha devida qualificação financeira. Como é que você se estruturou para isso? Você não fez isso sozinho também? Ou você foi aprender sozinho essa etapa? Então, assim, no começo, o YouTube, ele remunera, né, por visualização de publicidade, né, por visualização de vídeo, por visualização de publicidade. Então, por exemplo, se você assiste o meu vídeo, vai aparecer uma propaganda para você. Se uma mulher assiste um vídeo, uma mulher de 60 anos, vai aparecer uma propaganda para ela, né? Assistindo o mesmo vídeo, a propaganda não é embutida no vídeo, Sim. A propaganda é para a pessoa. Então, por exemplo, se tem uma pessoa que tem o interesse de comprar um relógio de ouro Rolex, a Rolex vai fazer uma propaganda ali, que vai rodar uma propaganda, vai pagar caro por essa propaganda para atingir essa pessoa. Então, não é a quantidade de vídeos, mas em si as pessoas que estão assistindo. E essa remuneração, ela é uma remuneração significante, sim, para quando a gente trabalha sozinho. Então, nesse ponto, eu contratei a minha mãe para me ajudar ali dentro do YouTube. Minha mãe, que ela começou a filmar, ela filmava com 2 câmeras, monitorando o retorno de áudio, montava cenário, me ajudava ali, inclusive a responder comentários, analisar os comentários que estavam acontecendo. Eu contratei a minha mãe por 2 horas por dia. Falei, mãe, você vai trabalhar comigo 2 horas por dia e vai fazer isso. E ela gostou, topou e entrou. E essa remuneração eu dividi ali com ela, né? E era uma remuneração, até antes da pandemia, que girava ali, vamos colocar de 30% a 40% da minha receita como personal já. Mesmo sem vender nada, né? Mas Só aí, fazendo. Só fazendo. E daí, chegou um momento que o YouTube, ele falou assim, mandou um e-mail dizendo assim, então, tem um imposto que a gente está pagando aqui, que a gente acha justo dividir com vocês. Ou melhor, tem um imposto que a gente paga que a gente vai descontar de vocês. Mas fique tranquilo que vai baixar aí uns 14% aí a tua remuneração. Eu já contei 14%, eu falei assim, não vai impactar. No primeiro mês deu quase 50% de impacto. Então eles recalcularam e não existe assim uma transparência, uma auditoria para ver realmente o valor que eles repassam, né? E daí teve uma queda muito significativa na receita. Naquele momento eu falei assim, cara, não dá para depender disso. Né? A minha mãe já estava lá, já dependendo daquela remuneração e tudo. Eu falei assim, não, a gente vai ter que passar por um outro caminho que é ter um outro nível de atendimento. Então aqui eu só dou aula, né? Mas eu queria ter um compromisso com o resultado. Porque dar aula e ter o compromisso com o resultado são 2 coisas completamente diferentes. Então, assim, o que você faz? Eu dou aula, independente do resultado. O que você faz? Eu auxilio pessoas a terem resultado. Dar aula é um componente. É um componente. Então, quando você olha, por exemplo, um professor de educação física que dá aula, né? Assim, o que você faz? Eu dou aula de judô. Ou o que você faz? Não, eu formo atletas para ganhar um campeonato olímpico. Então, a cada aula dele, ele fica... às vezes ele tem que gritar no ouvido, às vezes ele tem que chacoalhar, às vezes ele tem que fazer alguma coisa. É diferente quando você tem um compromisso com o resultado. E eu falei, eu preciso passar para um outro nível para ter um compromisso com o resultado, mas para isso, a gente pode cobrar. Pode cobrar. E daí eu criei as aulas, que na época eram aulas no Zoom, onde eu conseguia ver elas, corrigir elas, motivar e saber pelo nome, chamar pelo nome.
E no primeiro lançamento foi muito bom, porque eu tinha uma demanda reprimida. Tinha muitas pessoas que tinham essa necessidade, já confiavam em mim, já gostavam das minhas aulas e queriam dar esse outro passo. E daí no primeiro lançamento foi tudo muito bom. Uma social media que trabalhava comigo, me ajudando ali no Instagram, que estava começando no Instagram na época, ela me ajudou nesse lançamento, foi muito bom. O segundo, eu falei assim, eu fui multiplicando, né? Falei, a segunda vai ser melhor ainda, mas muito pelo contrário. O segundo foi 1/3 daquele primeiro, porque tinha uma demanda reprimida que não tinha mais. Todo mundo que já estava me acompanhando há uma década quase, comprou e daí não tinha mais ninguém para comprar. O resto queria consumir conteúdo gratuito. E daí veio aquele dilema, eu paro de fazer conteúdo gratuito para vender um conteúdo pago, ou continuo vendendo conteúdo gratuito, entregando gratuito, e coloco alguma coisa de muito mais valor no pago. É como se eu fosse a Volkswagen e distribuísse o Gol para a pessoa aprender a dirigir, gostar de dirigir, e daí ela comprar um carro superior, né? Então, foi mais ou menos esse o caminho que a gente fez. Que daí foi um processo de construção. Hoje nós temos 20 colaboradores, trabalhando direto ou indiretamente, escritório próprio, as pessoas trabalham presencial. E hoje, esse trabalho no digital, essa plataforma, ela serve para alavancar e a gente poder levar esse conteúdo para mais pessoas, né? E hoje eu faço atividades ao vivo todos os dias de maneira gratuita na internet. Tanto no YouTube como no Instagram. Todos os dias ao vivo, gratuito. Você continua controlando o território ali. Sim, só que para as alunas que pagam uma mensalidade, elas têm uma assistência infinitamente superior. Ela pode mandar pelo WhatsApp as dúvidas, a gente tem uma equipe de especialistas no suporte. Ela pode tirar suas dúvidas comigo todas as semanas no Zoom. Eu entro, elas vão levantando a mão, vou tirando a dúvida uma por uma. E a gente consegue levar aulas mais completas, estruturas mais completas, para que elas consigam ter um resultado mais completo, porque ali eu tenho um compromisso com o resultado, enquanto na internet eu estou para dar aula. Então foi essa a questão da transição, né? E essa transição já tem aí a pandemia foi 2001, né? Já vai fazer um pouquinho mais de 5 anos. 2021, 2020, né? Uhum. Você fala elas, teu público majoritariamente feminino. Majoritariamente feminino. E 50 mais é condição para ser aluno seu, ser aluna sua, aluna, né? Ser 50 mais ou não? Tem público mais jovem ali? O exercício, ele é mais cauteloso, é um exercício sem impacto, mais cauteloso. Muitas vezes o público mais jovem não se identifica com a proposta. Porque às vezes ele quer uma coisa mais agitada, mais intensa, pulando, deitando, rolando. E esse público já não se identifica tanto com isso. Agora é óbvio que a obesidade, hoje ela está permeando todas as faixas etárias. Na época que eu estava na faculdade, imagine, cara, há 25 anos atrás, eu nunca vi uma criança ou adolescente com hipertensão ou com diabetes tipo 2. Na faculdade eu nunca vi. Eu atendi escola, trabalhava com tudo, nunca vi. Só que agora ficou comum e é normal você encontrar uma criança com obesidade, com artrose, com hipertensão, com diabetes tipo 2, que é aquela diabetes que a gente acaba desenvolvendo por hábitos ruins, né? E tá cada vez mais comum. E daí esse público, que seria um público ali de 20, 22, 23 anos, que também não consegue fazer uma atividade mais intensa com impacto por questões do sobrepeso, da obesidade, também fazem. Só que a minha linguagem, ela é específica para mulheres com mais de 50. Não porque eu não gosto dos homens, né? Mas é porque esse público se identificou mais comigo. Foi esse público que me escolheu. Quando os vídeos começaram a viralizar naquela época, mais de 90% eram mulheres. Então eu vesti, inclusive eu falo no feminino.
Falou assim, mas tem um homem aqui que tem que falar masculino. Eu falei, cara, meu nome é Aurélio, eu tenho um nome de dicionário. Eu decido como que eu vou falar, né? Então, eu decido como que eu vou falar. Eu falei, quando tiver mais homem do que mulher, eu falo no masculino. Daí, eu falei, o canal é meu, a casa é minha, eu falo como eu quero e o meu nome é de dicionário. A senhora ali que atende pelo nome de fulano, né? Sinta-se incluída aqui. Uhum. Porque imagine assim, eu tenho lá, hoje na plataforma, 28 mil alunas ativas, né? Se eu chegar para... Tem um homem lá dentro, eu vou falar assim... vocês... Eu falo assim, meninas, vamos lá! Daí o cara assim, mas eu tô aqui. Eu falo, o problema é teu. Sinta-se acolhida. Sinta-se acolhida. Eu falei assim, elas ficaram a vida inteira sendo chamadas no masculino porque tinham um homem. Agora, você vai sentir na pele. Diga uma coisa, bom, o teu tipo de exercício, né, quando você sai da academia e tal, dos equipamentos, né, o equipamento passa a ser aquilo que a pessoa tem na casa dela, e muito mais, talvez, o corpo dela. É mais voltado para calistenia, né? Isso. E que precisa de pouca assistência com outros equipamentos, né? Cadeiras, né, ou alguns outros elementos que previamente você solicita ali para as aulas, né? Tapetinhos e naturalmente assim as próprias demandas de figurino, né, de qualquer roupa mais confortável para usar, tal. Você entra também nessa parte nutricional, alimentação, você dá uma orientação, antes da aula evitem comer tal coisa, né? Você cuida disso também? Sim. Ou você tem alguém da tua equipe que é voltada para isso? Nós temos uma nutricionista dentro da plataforma hoje, que ela grava vídeos e também tira as dúvidas das alunas, né? Porque existe uma questão que é uma questão legal, né? Eu não posso prescrever dieta porque eu sou professor de educação física. Assim como o nutricionista também não pode prescrever exercício. Mas o nutricionista ele pode chegar para o paciente dele e falar assim, escuta, o que você acha de começar a se movimentar um pouco mais? Você está dando poucos passos. O que você acha de se matricular numa academia? O que você acha de começar a fazer um exercício, né? O nutricionista pode falar isso não é uma invasão profissional. Da mesma forma eu falo, o que você acha de diminuir um pouquinho o refrigerante? O que você acha de... Assim, você está comendo pizza toda noite, você acha que isso vai fazer bem? Isso não é uma prescrição, né? A gente acaba lembrando, orientando e dando esse empurrão, né? Mas assim, para as dúvidas específicas sobre nutrição e também nas prescrições, nós temos uma nutricionista lá dentro. Você está ali só lembrando aquilo que a pessoa já sabe. Exatamente, assim, né? Tome mais água. Você não é nutricionista, não pode falar isso. Cara, eu sou profissional de saúde, né? Então, agora é óbvio, né? Fazer um cardápio, orientar em cima disso, realmente precisa de uma nutricionista, né? Tá. Eu tenho uma questão que eu acho, assim, junto com a alimentação, junto com essas orientações, né? Junto com esse olhar de gerar qualidade de vida, né? De você... eu acho que uma das coisas principais é retirar a dor mesmo, né? A gente viver com qualidade de vida e viver com menos dor. Tem uma questão voltada para o universo da educação física, que eu lembro quando eu, por alguns anos, por uma questão de protusão de disco na lombar, L5, S1, aí muito me foi orientado a evitar algumas atividades, né, e implementar outras. Entre elas eu fiz Pilates, o que para mim muito me ajudou, né, a trabalhar o core, né, a trabalhar a cintura, fortalecer. E eu lembro bem de uma aula como aquilo foi realmente algo... Eu achei sensacional e generoso da parte do professor que estava ali na academia, que era eu e mais 10 mulheres ali, né? Tinha mais um outro senhorzinho, mas que era muito mais senhor ali. E todos fazendo exercício com bola, né? Aquela pilates de chão e tal. E alguém começou a reclamar ali de dor que não conseguia fazer. A pessoa falou que estava com um problema. Aí o professor, ele parou a aula e ele fez um disclaimer ali, né? Ele falou, olha, eu preciso lembrar vocês que isso aqui... é um lugar de atividade física, não é uma clínica de fisioterapia. Então eu não posso ter responsabilidade sobre eventuais lesões
Porque o que eu solicito e demando aqui são atividades para corpos que conseguem, né, fazer isso, por mais simples que seja. Então, se você tem uma circunstância, tá com problema no manguito rotator, tá com problema na lombar, tá com problema... Você precisa de um profissional dessa área, né? Eu acho que isso é como assim, tome água, né? É importante ter isso. Quando a gente vai para uma terceira idade, esse tipo de circunstância aparece mais. Como é que você olha isso? E eu somo a essa pergunta, a questão é, por que você não vai fazer fisioterapia? Sim, porque quando eu fui escolher a profissão, a opção que tinha era ser professor de judô. Certo. Né? Então, eu entrei em cima disso. Dentro da profissão de educação física, a gente trabalha com a prevenção e também com o treinamento utilizando exercícios e também com o tratamento utilizando exercícios. Sim, está na nossa regulamentação da profissão. O que acontece é que o fisioterapeuta ele é muito mais especializado. Inclusive, o fisioterapeuta ele pode usar mecanismos terapêuticos que o professor de educação física não pode utilizar. Por exemplo, laser, choquinho e outros apetrechos. Agora sim, se a pessoa tem um encurtamento, sente uma dor por conta de um encurtamento, o professor de educação física pode trabalhar com essa flexibilidade. Pode e deve trabalhar com isso. Né? Então, a gente tem essa zona nebulosa entre a educação física e a fisioterapia. Existe uma zona nebulosa dentro dos dois. Então, qual que é a minha orientação para todas as alunas? Sentiu dor? Não force. A dor é um alarme. E a dor é um alarme bom. Inclusive, eu coloquei um vídeo essa semana, contei a história de uma menina que ela tinha uma doença rara que ela não sente dor. Ela sente... O copo tem sensações táteis normais, mas ela não sente dor. Imagine você ir no dentista e não precisar de anestesia. Você sente ele, mas não sente dor. Parece bom, né? Só que daí no dia que ela sentou no formigueiro e não percebeu as picadas, acabou não sendo vantajoso. Na hora que ela se queimava com a mão na frigideira e continuava fritando a mão e ela não percebia, não ficava tão bom. Então a dor, ela é boa. A dor é um alarme que o nosso corpo tem para evitar com que você continue com aquela exposição que está te fazendo mal. Então se a pessoa, eu falo, se você levanta o braço, chega aqui em cima, sente dor, desce aqui, não sente, faz só até aqui. Não força. Se você forçar, você vai machucar. A dor é um alarme. A dor é um alarme que precisa ser respeitado. Então, quando a gente pega pessoas com mais de 50 anos, fala, se você sentir uma dor, não faça mais exercício, ninguém mais vai fazer. Então eu falo assim, olha, se sentiu dor fazendo diminui a amplitude. Parou a dor? Continua. Diminui a amplitude, continua a dor, espera o próximo exercício e veja se consegue fazer. Então essas são sempre as orientações. A gente respeitando o corpo e respeitando os limites. Eu falo, trate o seu corpo com carinho. Você só tem esse. E não dá para trocar. O carro, se ele estragar o amortecedor, você troca. Se o carro virar um bagaço, você troca e compra outro. Agora o corpo não dá. Se está fazendo um barulhinho, tic, 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 para e conserta. Não espera fundir o motor. Né? Então eu uso muito essas analogias e essas informações para a gente conseguir manter a segurança, porque o movimento é vida, a ausência de movimento que é morte. Então as pessoas falam assim, a criança é cheia de vida. Como que você vê que uma criança é cheia de vida? Quando ela se movimenta. Se a criança não se movimenta, você não vai falar que ela é cheia de vida. Então a gente envelhece não porque os anos passam, é porque a gente se movimenta menos. Até chegar um dia que a gente para. Né? Que é a morte. Então, para você colocar mais vida nos seus dias, você precisa colocar mais movimento. Mas movimento consciente, sem impacto e sem sobrecarregar. Tem um amigo meu que ele era professor de designer, né? E eu dava aula na faculdade também, ele era um colega, coordenador do curso de desenho industrial e tal. E ele dava aula de ergonomia.
né? Então eu desenvolvia projetos ergonômicos. E eu fui perguntar para ele assim, falei, me oriente o seguinte, eu estou precisando de uma cadeira boa para trabalhar frente ao computador, né? O que você me recomenda? Qual que é a cadeira realmente que é ideal, né? Uma questão ergonômica. Ele olhou na minha cara e falou assim, cadeira ideal? Ele falou, uma que realmente me dá aqui o respaldo aqui na lombar, né? Que não atrapalha a circulação embaixo das pernas, né? Que tem a altura correta, que seja adequada. Ele falou, Glauber, cadeira ideal? Ele falou, isso não existe, o corpo não é feito para ficar parado. Ele é feito para estar em movimento. Existem equipamentos que te permitem ficar naquela posição de uma forma confortável e que evite algumas lesões, mas não acha que você possa ficar numa cadeira por muito tempo. O ideal é você sair, você estar sempre em movimento. Genial. E é isso, né? Isso, aliás, isso não é só para o corpo, né? Isso vale para a mente, para tudo mais. E nesse teu movimento, indo agora para uma parte final, olhando para frente, olhando para o futuro, onde a gente não pode parar, aonde você está no teu negócio, na tua função, no teu trabalho, na tua missão, você está nesse momento. Como é que você vê esse movimento para frente? Qual que é o teu próximo passo? É assim, Glauber, quando a gente olha de maneira estatística e global, a gente percebe que as pessoas estão vivendo cada vez mais. E que, por exemplo, eu olho, as minhas 2 avós têm marca-passo há mais de 30 anos. Ou seja, as 2 estão fazendo hora extra. Se não existisse o marca-passo, elas não estariam vivas nos últimos 30 anos. Então, independente do que você fizer com o seu corpo, você vai viver mais tempo. Só que esse tempo que você vai ter a mais vai ser uma bênção na sua vida ou vai ser um pesadelo. Então você vai viver mais tempo. Você pode estar como uma sentença, como uma condenação, viver mais tempo, ou como uma chance de aproveitar a vida mais tempo. Isso vai depender de como você está cuidando do seu corpo. Quanto mais músculo, mais resistência, quanto mais capacidade física você tiver, mais você vai poder aproveitar esses dias a mais que você vai ter na sua vida. Agora, está acontecendo uma outra coisa, que a taxa de expectativa de vida está baixando. A taxa de expectativa de vida cresce, a taxa de natalidade está baixando de maneira muito rápida. Isso está fazendo com que a população fique mais velha. Então, nesse ano, a gente chegou a um ponto onde tem mais pessoas com mais de 50 anos do que pessoas com menos de 50 anos. É a primeira vez isso na história do Brasil. Essa velocidade de envelhecimento, países como a França demoraram 100 anos para atingir isso, que o Brasil vai atingir em 20 anos de envelhecimento populacional. Só que a França enriqueceu antes de envelhecer. O nosso país, ele está envelhecendo antes de enriquecer. São pessoas que estão envelhecendo sem aposentadoria, estão envelhecendo sem saúde, estão envelhecendo sem dinheiro para comprar remédio. Ah, mas o SUS dá. Não é tudo. Não é para todo mundo. Não são todos os remédios. Os mais comuns e os de alta complexidade, sim, mas aqueles que estão no meio, não. Então, todo mundo aqui conhece alguém que usa o sistema público de saúde e não tem condições de ter o remédio. E não vai ter. Porque está diminuindo a quantidade de pessoas pagando impostos. E aumentando a quantidade de pessoas recebendo aposentadoria. É uma consequência natural. A quantidade de pessoas dependendo de remédio vai crescer. E a quantidade de pessoas pagando impostos vai diminuir, porque está diminuindo a taxa de natalidade. Você imagine, assim, uma conta simples. Hoje é retido do salário de um trabalhador 11%, vamos arredondar 10%, para lhe pagar a aposentadoria. Só que esse dinheiro não está guardado no banco do governo. Então precisa ter, para uma pessoa aposentada, ter pelo menos 10 pessoas pagando. É quase uma pirâmide, né? Mas é uma pirâmide que é insustentável. Agora imagine o que vai ser daqui 10 anos. Imagina o que vai ser daqui 20 anos. Imagina o que vai ser daqui 30 anos. Vai ter uma quantidade imensa de pessoas sofrendo com dor e tendo que investir cada vez mais em saúde, mas sem dinheiro para investir.
Então, todas as estratégias que a gente possa utilizar para levar um plano de saúde realmente eficaz e que seja gratuito, usando a internet, explicando que tem que tomar 2 litros de água, não é 2 copos. Explicando que tem que comer proteína, tem que comer carboidrato, tem que comer as vitaminas, ingerir as vitaminas, comer as frutas. Ensinando que tem que se movimentar, como se alongar, como fazer. Isso vai precisar cada vez mais. A necessidade das pessoas vai aumentar por conta disso. Porque ela não vai ter o acesso que ela tem hoje à saúde. Se a saúde hoje está ruim, as pessoas estão questionando, não existe uma tendência de melhora. Porque não vai ter dinheiro suficiente para toda essa população precisar, que vai necessitar disso. Imagine, não vai fechar a conta. Se a conta não fecha hoje, não adianta a gente achar que a conta vai fechar depois. E cada vez mais o foco na prevenção vai ser mais importante. No Celafiscs, lá em São Caetano do Sul, eles ganharam um prêmio internacional que foi a única pesquisa no mundo que conseguiu comprovar que a cada dólar investido na prevenção, num trabalho municipal, gerava uma economia de $2 na saúde. Uhum. Você entendeu? E é esse o ponto que a gente tem que colocar. Cada vez que você toma 2 copos de água, é talvez 1 ano a menos de hemodiálise que a pessoa vai precisar fazer no futuro. Então, tem gente que está pensando na economia financeira, tem gente que está pensando nos anos a mais que ela vai viver como condenado ou como uma bênção de poder aproveitar mais tempo a vida. A se pensar muito e se mover nessa direção. Realmente, agora você quase que se me deu uma péssima notícia, mas na verdade você, junto com ela, você apresenta um caminho, né? Se não uma solução, um caminho, né? Porque ao mesmo tempo, se eu ingerir mais água, se eu me alimentar melhor, na medida daquilo que for possível e daquilo que meus entendimentos me levam para, se eu me exercito de um jeito correto, faço os devidos alongamentos e fortalecimentos, menos eu demando de um sistema de saúde, ou demando do meu bolso para, né, para que não entre a doença, né? Mas eu me fortaleço, né, para evitar que a doença chegue, né, ou a dor chegue, ou viver, como você disse, né, como um condenado, né, em dadas circunstâncias. Você podia dar curso sobre isso, né? Você podia cobrar online, podia dar palestra sobre isso. Sim. Mas, naturalmente, você já faz isso. Mas é um dos meus negócios. É um dos teus negócios, certamente. Acabou de ganhar mais um seguidor. Sim, que bom. Até porque eu já passei dos 50 também. Então, vou estar lá na plataforma vendo o que está acontecendo. Vou dar sequência aos exercícios que eu já faço. Vou continuar também cuidando da alimentação como tem que ser. E quem quiser te acompanhar, caso quem esteja nos acompanhando não saiba quem é você, qual que é o caminho mais rápido para chegar onde você está? Pesquise em qualquer rede social por Aurélio. É o mesmo Desvia do dicionário, vai chegar em você. Pois é. Outro dia eu falei para um menino, o menino falou assim, como que escreve? Eu falei, igual o dicionário. O menino olhou para mim, hã? Daí eu falei, tá, era uma coisa antiga que a gente usava pra... Já chegou nesse ponto. Já chegou nesse ponto. E nós chegamos no nosso ponto. Eu quero agradecer a sua presença aqui. Quero agradecer a presença de quem nos acompanhou até agora. Você trouxe muito entendimento, né? Muita abertura mental, que também faz parte do exercício, né? Eu lembro quando eu fazia educação física, tinha um professor que ele também dava aula de xadrez. Ele falava xadrez também é educação física. É esporte. É esporte, né? Se não é educação física do corpo, só levantar a peça de um pro outro ali, mas é um esporte mental, né? Sim. Também tem suas demandas de correta alimentação, correto sono, correto exercício. Essa conversa eu acho realmente muito enriquecedora. E para quem nos acompanha até aqui, né, além de pedir para curtir e compartilhar, comentar também. Eu acho que a conversa, né, as dúvidas que eu tenho, ou por mais boba que possa ser, ela pode trazer muita clareza e pode me trazer mais explicações, até mesmo de dúvidas que eu nem sabia que eu tinha, como essa conversa me trouxe também. Posso comer já?
Pode, nós vamos aqui, porque é feio mastigar na frente das pessoas. Então nós vamos nos despedirmos e vamos atacar aqui. Muito obrigado por quem nos acompanha até agora e nos vemos no próximo episódio. Até mais.